voltamos com mais um ESB Rural e agora você confere a média de preços de alguns produtos no quadro Cotações. O café despolpado em Vitória da Conquista está custando R$ 490 esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 400 e o tipo Rio está sendo vendido por R$ 280. A arroba do boi gordo fecha a semana com média de preço de R$ 112 em Jequié e R$ 114 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a R$ 1,05 em Itapetinga e R$ 1,15 em Vitória da Conquista. A arroba da carne de cabra está custando R$ 150 em Jequié. Agora, fruticultura. O cento da laranja está saindo a R$ 18 em Juazeiro. Já o quilo do mamão formosa sai a R$ 1,40 em Salvador. O El Niño começa a dar os primeiros sinais de sua atuação, causando uma série de mudanças climáticas no país. Para saber mais como esse fenômeno impacta nossas vidas, eu estive conversando com o professor de Geografia, Adão Albuquerque, e é o que você vai ver agora. O El Niño é um fenômeno natural que aquece as águas do Pacífico Sul. Segundo os cientistas, os primeiros sinais de atuação desse fenômeno já podem ser notados. E para nos falar um pouco mais a respeito do El Niño, eu converso agora com o professor de Geografia, Adão Albuquerque. O professor começa explicando para a gente, como ocorre o El Niño e qual é o tempo de sua ocorrência. Então, geralmente o El Niño é um fenômeno que tem a frequência de ocorrer a cada 5 anos. E quando ele começa a acontecer, quando ele começa a atuar, ele geralmente perdura por 15 meses. O El Niño, e que nós já sabemos hoje que já existe há muitos anos, há milênios na verdade, só de uns 200 anos para cá que a gente começou a perceber que esse fenômeno ele tem essa regularidade. E mais ou menos na década de 50 a gente começou a perceber também que essa modificação que ele provoca não fica restrita ao hemisfério sul do planeta, mas que acaba afetando todo o planeta. O El Niño é um aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, que acaba provocando a formação de uma nova massa de ar, e essa massa de ar quente e úmida, por onde ela passa, ela vai alterando a dinâmica climática desses lugares. E é um fenômeno natural, Qual seria a origem desse fenômeno, Então, é interessante quando você fala que é uma normalidade, quer dizer, uma normalidade para nós, Porque é um fenômeno perfeitamente normal, é uma coisa que da própria natureza, A gente não sabe de verdade ainda o que provoca esse fenômeno. Há algumas teorias que tentam explicar que o Pacífico é uma região onde você tem muita movimentação de placas tectônicas, o que poderia provocar derrame de lavas magmáticas, que poderia aquecer essas águas, mas não temos ainda uma prova científica do que é que provoca. Nós temos mais consciência daquilo que ele causa. E por conta disso, hoje, o último El Niño que foi agora em 2009, 2010, então a gente está esperando uma agora, porque a periodicidade dele é essa, justamente para esse período agora de agosto até outubro ele começar a acontecer. Bom, Adão, fala um pouquinho para a gente, por que o nome desse fenômeno é El Niño? Sim, porque assim, a primeira ocorrência percebida dele foi na costa do Peru, porque o Peru geralmente é uma região banhada por correntes marítimas frias. E essa corrente ela tem a vantagem de dar uma grande quantidade de peixes, uma piscosidade muito grande à região. E o pessoal percebeu que a cada 4 ou 5 anos os peixes simplesmente desapareciam, justamente porque essa corrente que é fria passava a se aquecer e essa corrente quente alterava completamente o circuito do ecossistema. Então, como esse processo, esse evento geralmente acontecia no final do ano, o pessoal associou a festa cristã do nascimento de Jesus e começou a chamar então de El Niño, do menino. Então a partir daí é que vem essa denominação, associar ao período do Natal por conta dessa proximidade do fenômeno. A gente sabe, que como você falou, o El Niño causa alterações a nível mundial, Mas aqui no Brasil, quais são as alterações mais perceptíveis? No Brasil, em particular, o que a gente observa é o seguinte, como essa massa de ar formada pelo El Niño, ela vem e estaciona mais ou menos aqui na altura da região sudeste, ela acaba receptando as massas de ar frias que vêm do sul, e isso reforça a umidade
naquela região. Então provoca muitas chuvas. É mais ou menos no período em que Santa Catarina, em que o Rio Grande do Sul sofre com enchentes, justamente porque aumenta o volume de água. Em compensação, quando essa massa de ar passa, ela já está seca. E aí o Nordeste tem as piores secas que ele registra e que geralmente acontece com essa ciclicidade a cada 4, 5 anos. Então, chuvas demasiadas no Sul, secas na região Nordeste. O Norte também tem um volume de chuva diminuído, que no último El Niño, assim, de 98, provocou até incêndios, né, no estado de Rondônia. E na região Sudeste, na região de São Paulo, o volume de chuvas aí vai variar conforme o período. Às vezes o El Niño provoca chuvas, às vezes não provoca. Nesse processo agora, nesse momento, seria bom que provocasse, né? Porque a região lá está com muito pouca chuva. E uma coisa também interessante é o seguinte, o El Niño, ele traz, claro, algumas consequências negativas, mas algumas coisas também são positivas. Porque nesse período é o período que normalmente acontecem muitos ciclones, tufões, furacões na América Central e América do Norte. Como o El Niño acaba também interferindo nas águas do Atlântico, reduz-se a quantidade e a velocidade, a intensidade desses ciclones. Uhum. A gente sabe também que o homem acaba causando uma série de interferências climáticas. Sim. Isso tem alguma influência com relação à atuação do El Niño ou não? Olha só, existe um organismo na ONU chamado IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças do clima e aquecimento global. E já há alguns cientistas que tentaram associar uma coisa com outra, tentar associar a existência do El Niño à interferência da sociedade humana, mas nada está provado, não existe isso. Até porque nós já sabemos que o El Niño se manifesta muito antes da presença da sociedade humana, da sociedade industrializada, né, humana. Então isso aí não tem como você associar. O que a gente percebe é o seguinte, a humanidade tem conseguido alterar o clima em nível local. As cidades, principalmente, elas têm o chamado microclima urbano. Isso aí é uma coisa que já está comprovada. Mas para essa modificação se estender para todo o planeta, aí já é uma questão que a gente hoje não tem comprovação científica disso. E para finalizar, Dom, a gente estava falando aqui, né, justamente com relação às secas, né, que ficam mais acentuadas por conta da ação do El Niño. Sim. Mas a gente sabe também que tem como prever, né, uma vez que o El Niño tem uma ocorrência de 5 em 5 anos. Sim. Como é que o agricultor, o produtor rural, ele pode fazer, né, para conseguir driblar essas questões? Então, olha só, como hoje nós já sabemos dessa periodicidade, você pode se preparar para o El Niño. Claro que tem situações como tempestades tropicais que não tem como você, não é, se precaver, a não ser se proteger, mas não tem como você alterar. Mas no caso da seca do sertão, nós temos grandes possibilidades de atravessar o período sem tanta interferência do El Niño, se você, por exemplo, aproveitar o máximo da água da chuva que cai quando cai no sertão, né, fazer aguadas, fazer represas. Agora mesmo você tem a possibilidade da transposição São Francisco, que deve dar aí uma sobrevida muito grande, né, de água, no mesmo período da seca, quando o projeto estiver implementado. E também lembrar que o sertão é muito rico em águas subterrâneas, né? Você tem muita água de subsolo, de lençol freático, então é tentar criar oportunidades para que o sertanejo possa utilizar essa água, tanto para consumir quanto para irrigar. Então, independente de período de El Niño ou não, de seco ou não, a gente vai acabar tendo, né, vai conseguir sobreviver bem durante esse período. Lembrando que Conquista, em particular, é uma cidade que carece muito de recursos hídricos, né? A gente já utiliza água de outros municípios e também nesse processo de El Niño, com redução das chuvas, a gente vai também ter uma dificuldade e vamos ter até a possibilidade de termos racionamento por causa disso. Então é bom que a população conquistante já comece a se preparar, não é isso? Justamente. Eu acho que o hábito, na verdade, de economizar é uma coisa que tem que independer desses fenômenos, né? A gente tem que ter como hábito reduzir o consumo de água, utilizar aquilo que realmente for importante e outra coisa, começar a reaproveitar a água que a gente utiliza. Isso é uma coisa importantíssima, né? No estado de Israel, por exemplo, estava lendo uma matéria essa semana curiosa, eles praticamente aproveitam 100% da água de esgoto para consumir, para beber. Então vai chegar um ponto aqui também que nós vamos ter que fazer isso, aproveitar a água que a gente já retirou da natureza e reaproveitá-la, reintroduzindo de forma potável e saudável no sistema. Tá certo, não. Muito obrigada pelas informações. Catarina Paixão para o ESB Rural. Na tarde da última quinta-feira, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, realizou a cerimônia de entrega de certificados aos produtores participantes do programa Algodão Brasileiro Responsável, safra 2013 e 2014. Com aumento de 83%, a Bahia destaque no programa, dando salto de 18 fazendas certificadas na safra do ano passado para 33 na safra atual. 26 fizeram a opção pelo licenciamento da Better Cotton Initiative.
E o ESB Rural está chegando ao fim. O nosso próximo encontro, você já sabe, é no sábado que vem. Enquanto isso, acompanhe os bastidores do nosso programa pelo Twitter. O endereço é @UESBRural. Você também pode enviar e-mail para a gente com dicas e sugestões. O endereço é uesbrural@uesb.edu.br. E não esqueça de seguir o ESB Rural no Instagram e ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do nosso programa. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.